Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje vamos falar de lentes esféricas. Vou começar abordando a aula 8 e 9 e um pouco da 10. Na verdade, a 10 tem uma parte que é de instrumentos ópticos que eu vou dar junto com a aula 11, para não ficar tão quebrado. Então hoje realmente vamos focar somente na parte matemática, teórica, sem focar na sua aplicabilidade das lentes esféricas, tá bom? Então, vamos começar. Começando então pela classificação e os elementos da lente esférica. Chama-se primeiramente de lente esférica a associação de dois dióptros. Um necessariamente vai ser esférico e o outro pode ser plano ou esférico. Normalmente as lentes elas são compostas de vidro, acrílico ou cristal. É importante também entender dois conceitos. Primeiro, bordas finas, que é feito normalmente de lentes convexas na nomenclatura, como vocês podem ver aqui, biconvexa, plano convexa e côncavo convexa, certo? E lentes de bordas grossas, sendo elas côncavas. Por exemplo, bicôncava, plano côncava, convexo côncava. Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque vai ser muito recorrente nas questões vocês verem somente uma seta apontando nesse sentido assim, para cima, ou uma reta com uma espécie de seta apontando para baixo, focando no meio. O que é que determina essa seta? Ela é uma convenção para definir lentes de borda fina e lentes de borda grossa. Obviamente, a gente tem que entender o quê? O que é essa borda que a gente fala? Porque no meu terceiro ano, no meu cursinho, eu não entendia bem esse conceito. Então, como uma forma de dica, imaginem que a borda realmente é essa extremidade, essa fronteira aqui. E imaginem que vocês estão pegando na borda. Vocês vão ver que ela afunila nesse aspecto. Ó. Afunilou aqui e afunilou aqui. No caso das bordas grossas, elas vão ser côncavas, né? Então, elas vão engrossar nessa parte aqui, começa fina, engrossou. Fina, engrossou. Fina, engrossou. Tá bom? Também é importante entendermos a nomenclatura das lentes. O raio de curvatura maior vai aparecer primeiro, certo? Na nomenclatura das lentes esféricas, uma face sempre vai ser denominada convexa, plana ou côncava em relação a um observador externo à lente. Tá aqui, o rapaz aqui está usando óculos. E aqui vai ser côncava, convexa ou plana, tá bom? Analisando agora, então, os elementos das lentes esféricas quando a gente desenha ela, tá bom? Começando, por exemplo, aqui. A gente tem o C1 e C2 sendo o centro de curvatura das faces da lente. Aqui a gente tem uma lente bonitinha, tá? E aqui tem o C1 e C2. O raio maior, determinado aqui, vai ter seu centro, então, em C1. Já o raio menor, que vai determinar essa parte de fora, né, dessa lente, em relação ao observador externo, vai ter seu centro em C2. Como eu disse, os raios de curvatura R1 e R2. E essa aqui, a reta C1 e C2, é o eixo principal, ou eixo óptico da lente. Esse eixo é normal às faces da lente, tudo bem? Ou seja, quer dizer que ele vai passar perpendicular ao ângulo dessa lente. O segmento V1 e V2 determina a espessura. E nesse caso é importante também ver que as lentes delgadas, que vai ser o nosso caso de estudo principalmente, a gente tem que desprezar a sua espessura, porque ela é mínima, tudo bem? Então nas questões a gente nem considera a espessura das lentes, só finge realmente que é uma reta, um espaço mínimo, um limite, e esse vai ser nosso foco de estudo daqui em diante. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte conceito. Qualquer lente esférica pode ser convergente ou divergente, dependendo do índice de refração em relação ao meio externo. Esse conceito é importante porque a questão pode ter uma pegadinha e você errar sua definição por isso, ok?
Então daqui para frente eu vou considerar esse fator, mas considerando que o meio externo vai ser o ar. Caso essa lente esteja na água e a questão explique isso, aí vocês vão ter que inverter a situação, por causa que não é tão comum a lente então estar na água, certo? No caso, temos, como eu disse, dois tipos de lentes também. As lentes convergentes e as lentes divergentes. Nas lentes convergentes, o raio de luz que incide na lente, paralelamente entre si, como nesse caso aqui, se refratam com condições que convergem para o mesmo ponto. Vejam o seguinte, que o que vai diferir da lente convergente para divergente vai ser aqueles casos do espelho que não vai ter um prolongamento dos raios. Ele vai ser então uma incidência, uma convergência, certo? Ele vai emergir, lembrando que nesse lado ele vai cindir e aqui vai emergir em relação a um ponto, ok? No caso da lente divergente, a gente tem o quê? Os raios de luz que incidem na lente paralelamente entre si se refratam com direções que divergem de um mesmo ponto. Tá vendo que esse ponto ele vai ser uma referência. Aqui está então o espaçamento, né, desses raios paralelos, certo? Eles vão divergir entre si, por isso o nome divergente. Beleza, eles divergiram, mas o que vai determinar então é que esse prolongamento aqui vai se transformar virtual, certo? Qualquer prolongamento que eu faço dos raios de luz nesse aspecto, passou de um dióptro para o outro, vai ter então um prolongamento. Nesse caso é real, porque ele vai convergir emergindo nesse sentido, certo? E aqui ele vai incidir e emergir nesse sentido. Aqui é como se fosse real e aqui é virtual, tá bom? Explicando mais acerca do comportamento convergente, vamos ter os dois casos. Como eu falei que eu ia focar nessa parte de explicar em relação ao índice de refração, eu vou apresentar esses dois casos nesse aspecto. No caso plano convexo, tendo então o N2, que é o índice de refração da lente, e o N1, índice de refração do ar, a lente é mais refringente que o meio externo, sendo esse caso então mais comum, como eu expliquei. Tá vendo que ela vai convergir então nesse ponto, certo? No caso da plana côncava, o N1, que é o meio, nesse suposto meio que deve ser a água, supostamente, né? E o N2, que é o meio da lente, o N1 tem um índice de refração maior que o da lente, sendo então menos refringente que o meio externo e menos comum nesse caso. Normalmente as questões vão pedir esse meio aqui, ok? Analisando então o comportamento divergente das lentes, a gente tem também o caso da plano côncava, em que o N2, no caso da lente, é maior o índice de refração, ou seja, ele é mais refringente que o meio externo. Ele vai emergir com esse ponto virtual, certo? No caso contrário, então, no plano convexo, a gente tem esses raios de luz aqui. Temos a água como meio externo, suposto meio externo. E o índice de refração da lente ele é menor do que o do meio externo. Ele é menos refringente. Lembrando que esse é o caso menos comum também, quando se tem na água. Então, o que na água seria então um índice convergente vai se inverter nesse caso. Focando então nos casos mais comuns, que é a lente sendo mais refringente que o meio externo, a gente vai ter a seguinte situação. As lentes de bordas finas têm comportamento convergente, já as lentes de borda grossa, divergente, reforçando casos mais comuns. Aqui temos então uma lente de borda grossa apresentando comportamento divergente, como essa imagem mostra.
e aqui uma lente de borda fina, um comportamento convergente, certo? Lembrando também que se aqui estivesse na água, estaria invertida a situação. Nesse slide de questão, eu errei e até agora eu estava até ajeitando aqui, mas eu quero deixar bem claro o seguinte. Vou escrever com vocês para memorizarem melhor a seguinte situação. Tá aqui. Nesse caso, ela é menos. Eu queria escrever isso e acabei errando na hora de formatar o slide. Opa. Certo? Se a lente é menos refringente que o meio externo, temos as seguintes situações. Bordas finas sendo divergentes e bordas grossas sendo convergentes. Essa situação é menos comum. Então, até compare em relação ao slide anterior a seguinte forma. Como eu disse também no vídeo, se aqui estivesse na água e aqui também, seriam situações opostas, ok? Centro óptico. O centro óptico de uma lente é o ponto do eixo principal por onde passa um raio luminoso que não sofre desvio angular. O raio luminoso que passa pelo centro óptico de uma lente esférica delgada não sofre desvio angular nem deslocamento lateral considerável. Esse slide específico, eu quero que vocês ignorem isso aqui, porque isso aqui é só uma demonstração, dizendo que vai passar nesse meio aqui, não vai sofrer um desvio, vai ser como se fosse umas lâminas de face paralela e tudo mais. Só quero que vocês entendam que aqui seria como o vértice da lente, digamos assim. Não tinha um vértice do espelho? Pronto, aqui vai ser o vértice da lente, o ponto, o centro óptico da lente. Todo raio que passar por aqui, inclusive, vai ser um raio notável. No caso das lentes, temos o foco principal e o foco principal imagem. No caso, o foco principal ele é um ponto que vai irradiar a luz, está aqui incidindo então na lente, e vai sair paralelo. Ele vai ser que nem um espelho, né? A gente tem um ponto que passa pelo foco, então ele vai ser paralelo depois. Aqui então o foco principal imagem. Todo foco principal imagem ele vai ser um prolongamento dos raios de luz, certo? É só esse conceito que eu quero que vocês decorem por enquanto. O foco na lente convergente ele sempre vai ser real, ok? Já o foco na lente divergente sempre vai ser virtual. Isso ocorre ao contrário na situação que ele está na água, tá? Nesse caso, é importante também falar de distância focal. Aqui a gente tem uma lente de borda fina e aqui uma lente de borda grossa. A gente também tem que supor que a lente essas lentes assim, os dois lados estão no mesmo meio, certo? A distância focal é só o quê? A distância do foco ao centro óptico, certo? Isso vai ser importante no conceito de fórmulas que a gente vai aprender mais na frente. Outro ponto importante é os pontos antiprincipais. Eles seriam o centro de curvatura do espelho lá atrás, lembra? Que é o quê? O centro de curvatura é igual a 2F, que é o raio, basicamente. Ele mais ou menos comporta da mesma forma que as lentes. Mas, a fim de ficar mais fácil a vida de todos, lembre que ponto antiprincipal igual a 2F. Ok? Começando a falar dos raios particulares, a gente tem que o primeiro raio particular é todo raio luminoso que incide no centro óptico se refrata diretamente sem sofrer desvio. Certo? E ele vai ser importante na criação das imagens, na construção de imagens. Vocês têm na apostila exemplos melhores disso, eu não quero pegar muito tempo de vocês nisso. Mas também, se tiverem dúvidas em como fazer as imagens, eu expliquei bem nas aulas de espelhos esféricos. Tá?
Então, deem uma olhada lá, eu detalhei bem com vocês e vamos para frente. O segundo raio particular determina o seguinte: todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal se refrata alinhado com o foco principal imagem, certo? Pelo princípio da reversibilidade da luz, todo raio luminoso que incide alinhado com o foco principal objeto se refrata então paralelamente ao eixo principal. Vamos lembrar então de novo dos espelhos. O que acontecia quando um objeto passava paralelamente? Ele ia e refletia no foco. A diferença agora então está aqui o raio passando, ele vai refratar no foco imagem, certo? Nesse caso, está aqui o raio incidindo, ele está emergindo aqui. Está aqui o foco imagem. Ele vai como se concentrar nesse ponto. Pegando o terceiro exemplo, o terceiro raio particular, todo raio luminoso que incide alinhado com o ponto antiprincipal do objeto se refrata alinhado com o ponto antiprincipal imagem. Se lembra daquele princípio que quando o espelho passava pelo seu centro de curvatura, ele refletia sobre si mesmo? É o mesmo caso. Vamos supor que aqui é uma esfera, né? Aí está aqui, passou por aqui e ia refletir sobre si mesmo. Nesse caso, então, ele vai refratar. A diferença sempre vai ser essa, ok? O mesmo vale aqui, então, para as lentes de borda grossa, certo? Que em vez de vir para cá, se fosse no espelho, ele ia refletir aqui, né? Não, mas nesse caso ele vai refratar. E é o oposto. Ok? Bem, entrando então na segunda parte da nossa aula, que a gente vai tratar da parte matemática da questão, começamos com o referencial gaussiano. Aquele mesmo do espelho que eu ensinei para vocês anteriormente. Em relação às lentes esféricas, o referencial de Gauss é composto por 3 eixos, todos com origem coincidente no centro óptico. O centro óptico está aqui, galera. O eixo OP, certo? OP, que vai ser relativo às abscissas dos objetos. Ele tem direção do eixo principal e orientação em sentido oposto ao da luz incidente. Desculpa. O eixo OP' vai ser a abscissa das imagens. Direção do eixo principal e orientação no mesmo sentido da luz incidente. Aqui, luz incidente, mesmo sentido aqui. Eixo OY, ordenada dos objetos e das imagens. Direção perpendicular ao eixo principal e orientação para cima. É importante ver o seguinte: objetos e imagens reais vão estar então na abscissa positiva, aqui nessa região. Objetos e imagens virtuais, abscissa negativa. A imagem direita, então, o objeto e imagem coordenadas do mesmo sinal. Ok? Isso vai ser importante nos cálculos futuros. Quando a questão apresentar uma imagem invertida, o objeto e imagem coordenadas de sinais contrários. Importante frisar também que nas lentes convergentes, devido aos focos serem reais, as abscissas focais são positivas. Já nas lentes divergentes, devido aos focos serem virtuais, as abscissas focais são negativas. Demonstrando então o seguinte aspecto. Aqui a gente tem um objeto, certo? Ele está no ponto antiprincipal. E aqui ele vai ser então o quê? Aqui começa então o ponto objeto, certo? Real. Ele não... Por que real imagem, galera? Voltando àquele assunto de sempre. Real, virtual, né? Até lembrando disso aqui, ó. Ponto objeto, está nesse sentido aqui, vai ser positivo. Abscissa positiva. Virtual, abscissa negativa. Imagem direita, essas coisas assim. Novamente, vejam aquela aula para vocês sanarem a dúvida de vocês nesse aspecto, porque senão essa aula aqui ia ter umas 2 horas só eu explicando detalhadamente. Porque lente é muito mais chato de explicar,
não é questão de preguiça, eu quero realmente que vocês treinem isso. Porque a partir do momento que vocês treinarem esses desenhos aqui em lente, vocês podem ter certeza que vocês vão fechar todas as questões disso, tá bom? Voltando aqui, ponto objeto real, ponto imagem. Tá aqui o prolongamento dos raios de luz, certo? Nesse caso, lente divergente, beleza. Lente de borda grossa, lembrando, tá? Os pontos focais, os pontos antiprincipais. A gente tem, então, os seguintes pontos. Tá, cadê o ponto P aqui? Só para ilustrar. O ponto P, ele está bem aqui. Aliás, ponto P não, a distância P ao centro óptico. Ele está relativamente ao ponto antiprincipal, tá? Como esse objeto ele é real, o valor de P ele vai ser positivo. Tá aqui, ó, objeto real, positivo. P', tá aqui. O P' vai ser negativo. Por que, Gustavo, que o P' vai ser negativo? Porque ele é uma imagem. Imagem aqui ele vai ser negativo, certo? Vocês vão ter que realmente decorar essa tabela. É um saco, mas bola pra frente, galera. É o jeito. O F, cadê o F? A distância focal, né? Que a gente vai usar em raios notáveis para achar e formar uma imagem. O F nesse caso aqui vai ser negativo. Por quê? Porque o foco ele é virtual, no caso da lente divergente, tá bom? O O é maior que zero, porque é o ponto objeto também, a altura no caso, né? Ó, vamos até mostrar aqui de novo. Cadê aqui? Ordenados em imagem são perpendiculares principal, a orientação está acima. Aqui não tem muito segredo. Imagem direita, objeto e imagem coordenadas do mesmo sinal. Aqui a imagem está direita, não está invertida como nesse segundo caso. Então o objeto, o tamanho ele é maior que zero e a imagem também. Então a gente sabe que é lente divergente, se a questão pedir. Estudando agora o caso da lente convergente, a gente tem que o P, que está aqui, ele é maior que zero. Voltando a este conceito aqui, tá? Objetos, nesse caso, mais o P' menos. O P' ele é maior que zero também. Por quê? Porque ele é projetado de maneira que seja seguindo aqui, ó. As imagens nesse aspecto aqui têm valor então positivo. Se está aqui, então vai ser positivo, tá? Distância focal. O foco na lente convergente vai ser positivo, ok? É objeto positivo e imagem negativa. Imagem invertida, objeto e imagem coordenados de sinais contrários. Ok, galera? Estamos acabando. Função dos pontos conjugados, também conhecida como equação de Gauss. Voltando àqueles estudos das imagens, como eu apresentei na imagem anterior, né? Temos aqui uma lente de borda fina, certo? A gente aplicou toda a formação de imagem dela e tudo mais. E a questão vai pedir assim, qual a distância focal dela? Que no caso é o F. A questão vai apresentar o valor de P e de P'. Aí vocês vão ter que lembrar se o valor é negativo, positivo. Nesse caso específico, voltando aqui, ó, o P é o ponto objeto, então ele vai ser positivo. E esse P' aqui, vamos ver, é o ponto imagem, né? Tá aqui, então ele também vai ser positivo, certo? No caso da lente convergente também, certo? Até mostrando aqui também nesse caso, ó, P positivo, P' positivo. Então, 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. Agora, sobre o aumento linear, é a mesma história dos espelhos esféricos, tá bom? A gente tem aqui o aumento simples A igual I sobre O, que é a imagem sobre o objeto, tá? Nesse caso também menos P' sobre P, parecido lá com os espelhos esféricos, certo? E também a gente pode ter o aumento linear através do foco e da distância do objeto ao foco. Primeira situação, aumento positivo. Se o aumento for maior que zero, a gente tem o quê? A gente tem uma imagem e objeto com o mesmo sinal, tendo a imagem direita. B,
P e P' com sinais opostos. O objeto e a imagem têm naturezas opostas. Se um é real, então o outro vai ser virtual. Ok? Se A, então... Segunda situação. Aumento negativo. Se A, então, é menor que zero. A imagem e o objeto têm sinais opostos. A imagem é invertida. Certo? P e P' com o mesmo sinal. O objeto e a imagem têm a mesma natureza. Ambos são reais ou ambos são virtuais. Falando agora de divergência de uma lente, ou então o grau, temos o seguinte. Ela, em uma versão leiga, assim, determina o poder de uma lente. Quando a gente chega assim, fulano tem 10 graus de óculos. Quer dizer que ela tem 10 dióptros, 10 divergências, né? Assim, o nome certo, a unidade de divergência. Bom, divergência é uma grandeza algébrica com o mesmo sinal da abscissa focal. Lembrando, então, nas lentes convergentes, os focos são reais, então o foco é maior que zero, logo, a divergência é maior que zero. Nas lentes divergentes, os focos são virtuais, logo, o foco é menor que zero e a divergência é menor que zero. Como é que a gente acha a divergência? Ela é o inverso do foco. Então a questão pode perguntar assim. Ela vai mandar o foco, ou então o P, e vai mandar você descobrir alguma coisa baseado nisso. Ou aumento também, pode ser. Tá bom? Essas imagens aqui demonstram bem a seguinte situação. A gente tem uma lente forte, digamos assim, com um poder forte, né, de lente. Veja que ela tem uma espessura mais grossa que essa e tudo mais. O que é que determina, então, esse poder, digamos assim? É a sua deformação, a sua comportando como se fosse uma lâmina de faces paralelas. Está aqui o raio de luz paralelo, sofreu refração. A diferença desse ângulo aqui é a sua força, digamos assim. Ok? Nesse segundo caso, a gente tem um beta com um desvio bem menor que esse alfa, com um ângulo bem menor no caso, e uma distância focal maior. Tá bom? Então, isso vai ser basicamente a divergência ou o grau de uma lente. Terminando, então, a equação dos fabricantes de lentes ou equação de Rayleigh. Aquele mesmo do cometa Halley. Ele permite calcular a abscissa focal ou a divergência de uma lente, sendo conhecido seu índice de refração em relação ao meio externo e os raios de curvatura de suas faces. Nas faces convexas, o raio de curvatura vai ser positivo. Já nas faces côncavas, os raios de curvatura negativos. É importante lembrar do índice de refração relativo, que eu ensinei na aula anterior, de refração. E a fórmula é a seguinte. Divergência igual índice de refração relativo do meio em relação à lente, menos 1, vezes essa coisa aqui, digamos assim, né? No caso da gente ter um lado plano, vamos aplicar que seja zero, tá bom? No caso de algum dos lados. A gente vai somar os raios de cada um. Apareceu uma lente plana, convexa, plano côncava, essa parte plana vai ter valor zero. Aí vocês vão somar e só considerar o valor de uma. No caso de ser o mesmo raio para os dois, só faz somar. Ou seja, aqui, o R1 é igual a R2, então fica 2 sobre R1. Ok? Acabando então nossa aula, associação de lentes. De forma mais legalzinha assim, a gente tem essas duas fórmulas que na verdade são a mesma coisa. Por quê? Lembra que divergência é igual ao inverso de foco. Então, para a gente descobrir o valor final, vamos somar esses focos. Que nem nas partes de espelho, que nem eu ensinei a vocês há pouco. 1 sobre foco, mais foco 1, mais 1 sobre foco 2, inverso de foco 3, etc. Associando, dá um foco equivalente a 1 sobre f. Já na divergência, como esse valor é o inverso já do foco, a gente só faz somar. Então é isso, galera. Assim que der, já vou postar a nossa aula 12
Desculpa, aula 11, que eu vou mostrar os instrumentos ópticos e a óptica da visão. E bola pra frente. Até mais, um abraço e foco pro Enem, galera. Vai dar certo.